A gente sabe que o streaming é uma tendência crescente, né? Cada vez mais plataformas surgem. E o que a gente observa é, assim como nos veículos de comunicação, a manutenção desses monopólios, né? Dessas grandes plataformas multinacionais, né? Com muito recurso e, obviamente, com muita influência política. O Ministério da Cultura e a Secretaria do Audiovisual já definiram como pauta prioritária a regulamentação do vídeo por demanda no Brasil. A categoria inclui serviços em que os usuários não dependem de uma programação fixa para assistir aos conteúdos, como no caso das plataformas de streaming. Assim como acontece com as salas de cinema, esse meio também é dominado pela presença de obras estrangeiras. Líderes em assinaturas no Brasil, as empresas Amazon e Netflix, por exemplo, oferecem no catálogo apenas 6% de conteúdos nacionais. É o que revela um relatório da Ancine publicado no ano passado. E esse conteúdo presente também não tem muito prestígio na grade, no catálogo. Não é que ele fica lá em destaque para que as pessoas, né, os usuários e usuárias brasileiros encontrem. Na contramão das grandes empresas, iniciativas independentes criaram plataformas de streaming brasileiras. Nelas, cerca de 91% dos conteúdos são nacionais. Além disso, o valor cobrado por assinatura é 70% mais baixo que o dos grandes streamings, quando não é ofertado gratuitamente. O trabalho de catalogação do audiovisual nacional que esses streamings estão fazendo é histórico, assim, nunca existiu. Acho que a gente ter essas plataformas mais focadas, né, em recortes curatoriais que contemplam a produção dessas populações, né, invisibilizadas, cinema indígena, né, o cinema pan-amazônico como um todo, é necessário que a gente tenha esse olhar cuidadoso, atento, né, e que nós estejamos no debate político. Então, o nosso trabalho é um trabalho de reparação. É um trabalho de dizer, olha, existem essas vozes, existem todas essas realizadoras e realizadores independentes que, às vezes, nos rincões do nosso país, não conseguem acessar edital algum para a produção. E fazem seus filmes na raça, no compromisso político de ter a câmera e precisar contar uma história. Muitas vezes denunciando violações de direitos, crimes ambientais, é ou não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa é que os órgãos competentes nos vejam dentro do compromisso que a gente tem com o audiovisual popular. Em novembro de 2020, as plataformas brasileiras independentes se uniram em um fórum, com o objetivo de organizar e levar suas demandas ao poder público. Uma das principais é a dificuldade financeira para a manutenção das plataformas, que arrecadam muito menos do que precisam. Diante da ausência dessas plataformas no panorama levantado pela Ancine e preocupados em ficar de fora do processo de regulamentação, o Fórum desenvolveu um relatório próprio, lançado em junho deste ano. A gente tem toda uma pesquisa mostrando o nosso impacto, né? Mas só que isso não está chegando onde tem que chegar para essa discussão dessa regulamentação. Então, tem coisas da regulamentação que podem inviabilizar totalmente nossa existência. Eu acho que é fundamental, sabe, a regulamentação e de formas diferenciadas, porque é isso, você não pode criar um modelo, né, único, porque cada situação é uma situação, eu acho que esse é o desafio do Brasil, sabe? É conseguir contemplar essa diversidade de modelos de comunidades tão distintas, com culturas dentro do próprio Brasil tão diversas. Muitos filmes, né, no Brasil são feitos sem verba pública, então esses também estariam de fora dentro desses crimes públicos. Na pesquisa que teve da Ancine, né, que só 2% dos filmes foram realizados por homens negros e 0% dos filmes foram feitos por mulheres negras, né, de direção. Então, essa porcentagem, assim, se a Ancine abre uma plataforma também pública, essa porcentagem também estaria ali dentro.
Então a gente também está fazendo um trabalho, né, de memória, de patrimônio, né, de política pública de patrimônio histórico aí para o governo, e a gente acha muito justo e necessário a gente, uma parte do Condecine vir para manutenção e preservação desses streams. O Condecine é um tributo sobre as empresas cinematográficas utilizado para fomentar a produção nacional. Atualmente, as plataformas de streaming são o único meio de distribuição do ramo audiovisual que não contribuem. Além da cota de tela, essa é uma das reivindicações incluídas no projeto de lei 8.889/17, que tramita no Congresso Nacional na tentativa de regulamentar o segmento via legislativo. As grandes plataformas trabalham com licenciamento, paga aquele valor e tudo que entra de lucro para eles fica para eles, né, daquele filme. Então, a pessoa ganhou aquilo, vendeu, né, deu o filme para eles, o resto que entra é lucro para os grandes streams. Nós não, trabalhamos com a divisão de lucro, né, e tudo que entra na plataforma divide, né, com os realizadores. Então, a gente chama, né, tem um grande quilombo ali tecnológico, né, um grande quilombo também digital, porque a gente cresce todo mundo junto. O idealizador do Mãos Tagarelas, que coordena a Rendisplay, primeira plataforma de streaming dedicada a pessoas surdas, destaca outro desafio: a acessibilidade nas obras audiovisuais brasileiras. A acessibilidade ela foi deixada de lado. Por quê? Porque os produtores não tinham recurso para financiar a acessibilidade, né? Muitos deles não tinham, né? Os produtores independentes, né? Hoje existem mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, segundo o IBGE. Mesmo assim, a língua brasileira de sinais, que é tão utilizada por essa população, continua ausente das grandes plataformas. O poder público ele tem uma responsabilidade imensa em reparar isso. Não só em reparar a questão da acessibilidade, mas também na questão cultural, né, que durante muito tempo ficou no limbo, né, social brasileiro, né, ficou no limbo territorial em que o produtor ele estava sendo sufocado, né, por não ter investimento do poder público, né, e também não ter repassar esse investimento para a acessibilidade, para a inclusão e para outras questões. Então, o produtor audiovisual tem uma responsabilidade imensa, mas ele só consegue atender essa responsabilidade se o poder público também se responsabilizar, né, pela dívida social que ele tem.